Ontem tivemos já de madrugada a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisões do Supremo Tribunal Federal, todas elas contrárias ao governo, todas elas contrárias ao Planalto. A primeira delas era uma irrelevância atroz, era um conjunto de ações querendo determinar o roteiro geográfico, a forma de votação, o ritual, o rito de votação, a ordem de votação no plenário. Uns defendendo, como eu, aliás, particularmente defendo que deveria ser, porque foi assim no impeachment do Collor, que a votação se fizesse por ordem alfabética. É a maneira mais natural. Na sala de aula, a professora nos chama assim, né? Nos concursos é assim que funciona. Enfim, a ordem alfabética é a mais impessoal possível, a não ser que você deduza que muitos deputados começam com a letra A e nenhum com a letra B ou com a letra C, mas de qualquer maneira a ideia foi derrotada. O governo queria que fosse ordem alfabética, como foi na época do Collor, no impeachment do Collor, mas o Eduardo Cunha, o grande algoz, né, o grande manobrista, né, o cara que está com a caneta na mão no Congresso, retrate-se este fato histórico. A figura mais poderosa da República hoje não é o Michel Temer, não é, neste momento. Michel Temer poderá vir a ser a partir do impeachment. Poderá não, provavelmente será. Mas hoje, no jogo político que está sendo jogado no Brasil já há algum tempo, a figura mais poderosa da República não é a agonizante Dilma Rousseff, não é o presidente do Banco Central, não é o presidente do Senado, não é o vice-presidente que está aí conspirando para chegar a presidente. Não é ninguém, nenhum desses personagens. É o senhor Eduardo Cunha. E o senhor Eduardo Cunha, valendo-se desse, enfim, interminável poder, determinou que o rito do julgamento, o encaminhamento dos votos, perdão, se dará da seguinte forma: começa pelo sul, vai para o norte, depois vai para o sudeste, depois vai para o nordeste, depois vai para o centro-oeste. Uma embaralhada completamente maluca, irracional, idiota, né? Inútil de resto diante do fato político que aquela votação vai determinar, mas que tomou um tempão ontem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Decidiram os ministros votar contrariamente a essa pretensão e endossando, portanto, a decisão de Eduardo Cunha. Na sequência, aí sim, votou-se algo que poderia alterar para valer a própria data do impeachment previsto para domingo, votação do impeachment prevista para domingo, que era a alegação da Advocacia Geral da União de que a forma como o processo do impeachment foi analisado pela comissão do impeachment na Câmara foi uma forma que cerceou o direito de defesa da acusada, da presidente Dilma Rousseff, porque incorporou fatos estranhos à denúncia original. A denúncia original que motivou a instauração do processo de impeachment é a das tais pedaladas. As pedaladas de Dilma, etc. e tal. Durante as discussões das pedaladas, a oposição, membros da comissão e tudo mais, incorporaram ao processo de discussão e de análise outros temas, outras acusações, outras motivações, para as quais alega a Advocacia Geral da União. A acusada, o governo, enfim, a defesa não estava preparada, porque não era esse o mérito em debate. O Supremo Tribunal Federal também não acolheu esse argumento, que seria, em última análise, favorável ao Planalto, porque faria o processo recuar alguns passos para começar uma nova discussão. O que remanesce disso tudo é a seguinte pergunta: a quem e por que interessa postergar o desfecho dessa dramática página da nossa história contemporânea? O governo, de uma certa maneira, sabe que enquanto esse processo perdurar, ele não governará. O governo, toda a máquina pública brasileira está reduzida ou a crises localizadas em estado avançado de putrefação, como o Rio de Janeiro, ou a congelamentos, como é o governo federal. Não se faz nada.
Não se faz nada, não se vota nada, não se planeja nada, não se discute nada. A equipe econômica fica tentando soltar um fato ou outro que não resulta em nada. Os acontecimentos vão se impondo ao sabor das tragédias, a taxa de desemprego, não sei das quantas, etc. e tal. Mas do ponto de vista da gestão pública, o governo está parado. E eu me pergunto qual é o interesse do governo de prolongar o estado de paralisia a que está condicionado pelo predomínio da discussão política em torno do impeachment sobre todas as outras coisas. Então, ainda que remaneça um dado qualquer de direito objetivo neste ou naquele momento do processo, e que a pedalada não seja o crime que justifique, porque afinal todo mundo cometeu pedalada. Um ouvinte ontem escreveu, me perguntou, Boechat, e os governadores que cometeram pedalada? Está cheio de governador que cometeu pedalada. Como é que é? O fato é, está colocado politicamente, se a pedalada vai ou não vai. Estamos num processo, todo mundo já sabe disso, não estou dizendo nada novo, que é apenas movido pelos humores, interesses e jogatina política. Não tem nada de jurídico, não tem nada de legal, não tem nada de nada. É um jogo político no qual um grupo grande de políticos quer simplesmente apear do governo uma presidente que, segundo este grupo político, jogando dentro das regras que os seus antagonistas também usam e usaram, diz que a presidente perdeu legitimidade, que a presidente não tem condições de governar, que parará, e o pretexto aqui é esse detalhe jurídico que é a pedalada e tal. O dado, repito, é o seguinte, por que o governo Planalto agora parece indicar esse empenho desesperador de querer protelar esse embate? Vai para o embate. Põe as fichas na mesa, tenho tantos deputados, tenho tantos senadores, tenho um sentimento dos movimentos sociais do meu lado e tal, barari, e vamos pro jogo. E decide essa desgraça que está parando o país há tanto tempo e que parece que continuará deixando rastilhos ainda no nosso horizonte próximo. Seja qual for o resultado deste domingo, não sairemos dele sem feridas, sem traumas, sem ainda muitas tensões a enfrentar, muitos ódios a neutralizar, né? Então, quanto antes decidirem isso aí, melhor, seja lá como for, porque ninguém está aguentando mais.